O ambiente de trabalho, né, era para ser um lugar de colaboração, de crescimento. Mas e quando ele vira um campo de batalha? Pior, e se a liderança, que deveria apagar o incêndio, na verdade joga mais gasolina no fogo? Bom, hoje a gente vai analisar um caso real que saiu do pátio da escola e foi parar direto no fórum. É uma história que mostra o preço do silêncio e da omissão. E tudo começou com essa frase aí. Vamos lá para fora. 4 palavras. Ditas no meio de uma reunião de trabalho, elas deixaram de ser um convite para se tornar um gatilho. Foi uma ameaça que tirou a discussão do campo das ideias e levou para o campo da intimidação e, claro, para o campo da lei. Mas como é que as coisas chegam nesse ponto? O palco para essa confusão toda foi uma reunião de equipe. Um lugar que, em tese, serviria para resolver problemas, para construir pontes, mas que, nesse caso, foi onde tudo explodiu. A sequência foi rápida e, olha, bem destrutiva. Primeiro, um professor se exalta. Depois, distorce os fatos. E, por fim, ameaça um colega diretamente. Mas o veneno mesmo, o que muda toda a história, é o último ponto. A agressão aconteceu com a validação da gestão escolar, que estava ali, presente. E essa omissão, esse silêncio, muda absolutamente tudo. E aí, sem apoio nenhum dentro da escola, o que a vítima fez? Tomou o único caminho que sobrou. Levou o problema para fora. Foi nesse momento que a falha da liderança em resolver uma questão interna acabou forçando a situação a virar um caso de polícia. A partir daqui, a coisa segue um roteiro bem formal. Aquela agressão verbal se transforma num boletim de ocorrência. As palavras viram um documento oficial, sabe? E a consequência direta disso é o agendamento de uma audiência preliminar. Pronto. A briga agora oficialmente virou um caso para a justiça resolver. O que fica claro aqui não é só o erro de uma pessoa, mas o colapso de toda uma instituição. Porque a atitude do agressor, somada à inércia da administração, não só piorou a situação, como também mostrou as rachaduras profundas na base ética daquele lugar. E aqui a gente tem o ponto de virada. Na hora de encarar a justiça, de dar a sua versão, o professor acusado simplesmente não apareceu na audiência. E, vamos ser sinceros, isso não é um esquecimento. É um ato deliberado. É uma forma de mostrar desprezo pelo processo legal, de dizer que ele se sente blindado, acima das consequências. Esse quadro aqui mostra perfeitamente a anatomia da impunidade. De um lado, você tem um agressor, que ameaça, que ignora a justiça e continua lá, seguro no seu emprego. Do outro, uma gestão que se torna cúmplice. Com a sua falta de atitude, ela não só valida o comportamento agressivo, como garante que o agressor continue ali. Um alimenta o outro num ciclo bem tóxico. Então fica óbvio que esse incidente não foi um raio em céu azul. Foi só o sintoma de uma doença muito mais profunda. Vamos mergulhar agora no ecossistema que permitiu essa crise, a tal da cultura organizacional tóxica. Essa definição é cirúrgica, né? Parece que foi escrita para descrever esse caso. Uma cultura tóxica é exatamente isso. Um lugar onde a agressão vira algo normal, o assédio é ignorado e a liderança simplesmente abre mão da sua responsabilidade. O inaceitável acaba virando rotina. Vamos analisar isso mais a fundo. Cada incidente que a gente viu é um sintoma. A agressão na reunião é a normalização do conflito. A validação pela gestão é a impunidade virando regra. A ausência na audiência é o total desprezo por qualquer processo formal. E o que sustenta tudo isso? O que a fonte desse relato chama de ambiente da não organização documentacional. E olha, isso não é só desleixo, é estratégia. A falta de registros, de atas, de formalização cria a névoa perfeita para proteger quem está errado e permitir que o abuso continue. Um conflito como esse, claro, não fica restrito à sala dos professores. Ele reverbera, ele se espalha em múltiplas dimensões, e cada uma delas tem um peso e uma consequência bem séria. O impacto é gigantesco. Na esfera jurídica, a gente tem a ameaça, o assédio. Na psicológica, o medo, o trauma da vítima. Na administrativa, a falha gravíssima da liderança. Na institucional, a reputação da escola que fica manchada. E tudo isso pode chegar inclusive na esfera criminal, porque uma ameaça não é só uma palavra dita da boca para fora, é um crime em potencial. E no final de toda essa história, de toda essa cadeia de eventos, a gente não encontra uma solução. O que a gente encontra é um beco sem saída, um dilema profundo que diz muito sobre a situação. No fim das contas, a realidade é essa. O agressor continua no mesmo ambiente de trabalho. A gestão, com seu silêncio,
continua dando aval para ele. O conflito não foi resolvido de verdade, ele foi só varrido para debaixo do tapete. O que ficou foi um legado de injustiça e um ambiente de trabalho que é permanentemente inseguro. E isso tudo nos deixa com a pergunta central, e talvez a mais perturbadora de todas. Como é que se lida com um profissional agressor que não só age sem medo de punição, mas que ainda por cima é validado pela própria gestão? Como se confronta um sistema que protege os próprios erros? Essa é uma pergunta que ecoa para muito além dos muros dessa escola. E a resposta, perigosamente, continua em aberto. Este conteúdo é uma obra de natureza ficcional e reflexiva, criada com fins educativos e institucionais. Qualquer semelhança com pessoas ou situações reais é mera coincidência e serve unicamente como convite à reflexão ética e institucional.